Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma madrugada, ou independente do momento que você veja esse vídeo, mais um versículo para edificar a nossa fé. E o texto hoje, o versículo hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Glória a Deus, irmãos. Essa é a primeira vez que o Senhor Jesus, no seu preparo, se encontra com o tentador, ou Satanás, ou o diabo, Lúcifer, anjo, estrela da manhã e muitos outros nomes que nós podemos dar, que a palavra de Deus, a própria palavra dá para ele, embora Lúcifer não esteja escrito na Bíblia. Mas essa aqui é a representação do mal. Essa aqui é justamente o anjo caído, aquele que negou o seu propósito, aquele que não quis obedecer, que se envaideceu, porque não estava satisfeito com a sua posição no céu. Por isso o anjo caído, porque estava numa condição superior e veio para este plano justamente com um propósito estabelecido por ele mesmo, que é roubar, matar e destruir todos aqueles que são chamados para ser filhos de Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, não foi diferente com ele. A palavra diz que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse era o propósito que Deus conduziu a vida do Senhor Jesus. Mas observemos esse versículo. A palavra começa falando tentador, chama ele de tentador, porque ele pode, irmão, somente tentar, somos nós que cedemos. Eu quero repetir isso, ele pode tentar, mas a escolha é nossa. E ele veio e lhe disse, olha, a palavra fala em Jó capítulo 33, versículo 14, que Deus fala o tempo inteiro, mas o diabo também fala. Eu quero repetir isso. O diabo também fala, o diabo também conversa, ele também assopra. É o que Paulo chama de as setas inflamadas do maligno. Sopra pensamentos através da sua voz, porque ele também é espírito. Precisamos ter a sabedoria necessária com relação a isso. E o que ele fala para o Senhor Jesus? Se você é o Filho de Deus. Essa é a primeira frase que ele fala para o Senhor Jesus. Se. Ele coloca uma conjunção condicional logo para o Senhor Jesus, porque a palavra que o Senhor Jesus ouviu no batismo dele, na frente de todos, o céu se abriu, desceu uma pomba. Em Mateus capítulo 3, versículo 17 fala, e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então nós percebemos que o diabo sempre vai tentar primeiramente no propósito. É bem simples. Deus lhe deu uma palavra, meu irmão. Deus lhe deu uma palavra, minha irmã. Toda palavra que vem contrária, independente da boca que ela sai, se seja uma voz na mente, ou se é uma palavra tentando, uma pessoa tentando te desviar do propósito, vem do tentador. Nós precisamos aprender a lutar espiritualmente. E só há uma forma de falar não. A palavra fala, ordene que essas pedras, se você é o Filho de Deus, tentou colocar o Senhor Jesus em dúvida, e depois que o Senhor Jesus usasse o seu poder como Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Fala da materialização da fé, fala justamente de negar o processo, porque o Senhor Jesus veio para humilhá-lo, para vencê-lo como homem, porque vencendo como o homem, ele pagaria a nossa dívida, porque somente um igual poderia pagar a dívida de outro, de uma vez por todas. E por isso ele veio como homem. A palavra é bem clara a respeito disso. Então, se o Senhor, com toda a sua fé, irmão, suportou o processo e sabia que o Pai lhe daria a provisão no tempo determinado, e foi isso que aconteceu quando acabou a tentação, os anjos vieram e lhe serviram um banquete, ele não precisaria desconfiar de tudo aquilo que ele estava passando, fazia parte do processo de aperfeiçoamento dele como um homem.
para que ele viesse cada vez mais viver na plenitude do Espírito. A palavra fala um pouquinho antes que ele ficou 40 dias sem comer, e aí ele teve fome. Outra coisa que nós aprendemos: o diabo só virá em momentos de fome da alma. O diabo só virá em momentos que nós tivermos sede de alguma coisa. Ele atacará direto naquele ponto que nós temos fome e nós temos sede. Mas a palavra de Deus é bem clara em Tiago 4:7. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu quero declarar que depois que ele fugir, Deus tem uma mesa, tem um banquete preparado justamente com aquilo que ele lhe prometeu. Suporta o processo, suporta o deserto, e Deus honrará a sua fé. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que estão com firmeza de propósito, Pai. Sustenta-nos no meio desse deserto. Muitas são as vozes que às vezes nós olhamos, nós ouvimos, Pai. Nós queremos, nesse momento, dar uma ordem: cesse toda a voz do medo, cesse toda a voz de tormenta, cesse toda a voz da dúvida, cessa a voz da multidão ao nosso redor, cesse a voz do conformismo, cesse a voz da incredulidade, cesse a voz que tenta nos fazer acelerar o processo. Cesse todas as vozes infernais em nome de Jesus. Eu quero repetir: cesse todas as vozes infernais. Eu dou uma ordem no inferno agora: cesse todas as vozes. Nós queremos ouvir somente a voz do Espírito Santo. Pai, filtra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir somente a Tua voz e seguir firme nesse propósito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Confia no processo, meu irmão, confia no processo, minha irmã, e Deus vai exaltar a tua cabeça. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos.